vocês não vão mais tomar essa ceia comigo só depois, quando a gente estiver no reino, né? Em Marcos, que é uma narrativa parecida com a de Mateus, aí em Lucas tem o acréscimo que o Paulo reproduz aqui. Em Lucas vai dizer, olha, fazer isso em memória de mim, né? E o Evangelho de João é que constrói a narrativa do evento muito mais longa, que começa lá em João capítulo 13 e vai até o final do capítulo 17, se não me engano, que é quando Jesus começa a cear, ele lava os pés dos discípulos. Aí o João, ele nem fala do mesmo jeito que Mateus, Marcos e Lucas, porque o Mateus, Marcos e Lucas, o Mateus era o discípulo, ele estava de fora, então ele narrou o que ele viu de fora. O João narrou o que ele viu de dentro, que é aquele papo secreto ali de Jesus com o João, do Judas. Então ele lembrou daquelas coisas todas e virou 4 ou 5 capítulos essa última noite de Jesus com os discípulos, né? Aí, quando Jesus fala, né, em João, que ele vai ser tomado, que ele faz a oração sacerdotal, você não vai ver em nenhuma dessas 4 narrativas Jesus dizendo que era para isso se estabelecer como rito, né? Aliás, em nenhum lugar ele vai dizer que era para eles fazerem isso como um memorial. O que aconteceu? Isso foi a tradição que foi criando isso. Onde é que eu estou querendo chegar no que eu estou dizendo aqui? Que se de um lado a gente pode ser intelectualoide e entender que a ceia em si não tem valor espiritual nenhum, porque o comer pão, beber cálice não tem valor espiritual nenhum. De outro lado, nós não somos igreja, ou seja, nós somos eclésia. Eclésia nunca sou eu sozinho. Eclésia é sempre 2 ou 3. E 2 ou 3 é suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, exortai-vos uns aos outros. Ou seja, é comunhão, e comunhão significa eu puxo o outro para o ponto onde eu cheguei, mas eu também desço aonde o outro está. Essa é a dinâmica da comunhão. E quem sabe fazer isso tem consciência do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é isso. Tudo no corpo de Cristo é importante. Todas as percepções são importantes. Aliás, o Paulo fala isso, né? Quando ele vai dizer, olha, é até bom que haja tumulto entre vocês para que se revele quem é quem. Ou seja, o corpo de Cristo é você, inclusive, saber lidar com as diferenças, com as limitações, com as chateações, com os incômodos do próximo, com a infantilidade do próximo, com a intelectualidade do outro, com a lógica seca do outro, com o chororô da outra, né? Isso é corpo de Cristo. A gente pensa o corpo de Cristo como um presépio, né? Aquela coisa perfeita, o maquinário funcionando, tudo bonitinho, tudo previsível. Não, o corpo de Cristo é dinâmico e por vezes ele é tão incômodo quanto qualquer corpo. Né? O corpo mais sadio aqui não tem de lidar com gases? O corpo mais sadio aqui não tem de lidar com bafo? Não seria diferente com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele se estabelece nessa imperfeição. E por que eu estou dizendo isso? Porque se de um lado a gente pode ter, né, a maturidade de entender que ceia não tem lá essa importância toda, isso é bom a gente entender isso para a gente se livrar do fetiche. O que é o fetiche? Você anunciar, vai ter ceia. Aí vem gente lá dos quintos de não sei da onde, que vai ter ceia, eu preciso me consagrar. Esse fetiche Jesus nunca sonhou com ele. Por outro lado, tem o pessoal da turma assim, não, isso é só um símbolo, é bobeira. Aí a pessoa, nem como um ato simbólico, se reúne para cear. E aí, como a gente não está separado no mundo, a gente tem que ficar transitando entre esses 2 lugares. Nem sermos misticistas e nem sermos banais, né? Ficar banalizando a memória do Senhor. Nesse sentido é que aparece a ceia. Aí quando Paulo chega nesta passagem, ou seja, não existe nenhum mandamento de Jesus para a gente cear, não existe nenhum mandamento, nem seja para batizar. O batismo foi um evento, sobretudo, de João Batista. Tem aquela passagem que o Marcos ele reproduz a tradição quando ele fala, quem crê e for batizado será salvo. Estou dizendo aqui que é para ninguém se batizar? Não, por que não? Porque igreja não é comunidade de indivíduos isolados. Né? Ou seja, mesmo que eu tenha certa maturidade na fé, nas minhas percepções, eu estou no tempo e espaço como uma comunidade.
E aí não adianta você brigar com isso. Existe uma tradição. Eu acho legal que o Paulo fala aqui, ó. Eu louvo a vocês porque vocês guardam as tradições. Então, o que é legal numa tradição é bom a gente guardar. Agora, quando ele fala assim, nisso eu não vos louvo, porque eles transformaram a tradição num bacanal gospel, né? Que o que eles estavam fazendo aqui na ceia, na cidade de Corinto, era semelhante às festas do rei Baco, do deus Baco, né? E do Dionísio. E ele está assim, não, gente, é para guardar a tradição, mas não é para fazer feitiçaria. Seja a feitiçaria da orgia espiritual, seja a feitiçaria da orgia carnal, que é, vamos comer, e aí quem chegou primeiro que leva. Porque ele disse, né, na nossa leitura, que as pessoas chegavam e bebiam o suco da vide até ficarem bêbadas, enquanto outras passavam fome. Né? E aí a gente não está aqui convidado aí para nenhum dos dois lados. O que a gente precisa no nome de Jesus é entender o seguinte, tem uma tradição. E é legal a gente cumprir a tradição. E é tão legal isso porque Deus vai falando com as pessoas aquilo que a gente consegue suportar. Então não adianta eu bancar o esclarecido e não seguir alguma tradição, porque Deus aparece para mim e me repreende nesse sentido. Né? Eu lembro uma vez, por exemplo, já que você está numa comunidade onde o batismo é algo importante, por que você não instruir as pessoas e batizá-la? Né? Aí eu lembro uma vez ainda, sei lá, 15 anos atrás, talvez, quando eu recebi uma palavra de Deus, falou, instrui os meninos, eles precisam ser batizados. Porque Deus, o Criador do Universo, ele não está nem para nenhuma dessas coisas. Isso é a gente pensando apenas do ponto de vista racional. Agora, do ponto de vista do amor, da afetividade, ele sabe que a gente precisa disso. Ele sabe que a comunidade precisa que as pessoas se batizem, que as pessoas precisam que as pessoas se reúnam. Né? Então a primeira coisa que é bom ficar esclarecida é isso. Que a gente deve e precisa celebrar a ceia do Senhor como memorial a partir de uma boa tradição. Sei como a gente tem tradição de comer de determinadas formas, de praticar determinadas disciplinas. Vai fazer mal para a gente se a gente cear? Qual é o mal que faz se a gente cear? Nenhum. Então por que eu vou ficar agora brigando teologicamente acerca disso? Né? Tem sites na internet, não, cear é bobeira. Eu até entendo quem briga em relação a isso com medo do fetiche. Mas fugindo do fetiche, o cara perde também a comunhão com Deus, porque ele está fugindo do fetiche e perde a espiritualidade. Né? É igual em determinadas igrejas onde o Espírito Santo não pode se manifestar. Tem uma que eu sempre lembro dela, porque o Espírito Santo não pode se manifestar, mas o diabo tem o microfone. Né? Ai do Espírito Santo se ele levanta uma irmãzinha em profecia no meio do culto, ela é calada na hora. Mas o diabo, quando se levanta nessa igreja, para render uma grana, um medo, eles põem lá em cima, vocês já viram? Né? Para poder se livrar de cigarro, né? Aspergir 7 vezes um líquido em alguém. Aí o diabo tem um palco, literalmente. Então a gente precisa rechaçar esses purismos com cara de sabedoria, porque na verdade eles são apenas uma guerra contra uma boa tradição. Até aqui é isso. Agora tem uma outra questão aqui. O que a gente faz, né? Se os coríntios transformaram a ceia num bacanal, num ritual de álcool, que eles tomavam até ficar bêbado, numa sodomia. O que é sodomia? É você ir ao culto, né? Nas igrejas primitivas eles levavam os alimentos para a ceia. Né? Então era você ir ao culto, comer muito e ver o seu irmão passando fome e nem ligar. Né? Sodomia é você estar andando de qualquer coisa à noite numa cidade, encontrar meninas novinhas arrumadas, não se compadecer delas, deixar pintar um clima, entrar lá, fazer uma live, para 2 anos depois dizer que elas estavam se prostituindo. E aí você faz a live com as quengas, as supostas quengas, não vai fazer nada contra isso, ainda vai usar isso para se manter no poder. Isso é sodomia. É você não se compadecer de quem quer que seja na dificuldade que ele está passando. Porque isso que se fez com as meninas venezuelanas nos territórios do Distrito Federal é exatamente igual ao que o filho do Noé fez com ele.
Papai tá deitado bêbado com os bagos de fora. Põe no YouTube. Maldita é Canaã. Porque quando o menino riu do pai naquela situação, ele simplesmente assinou uma carta espiritual para o espírito maligno atuar na geração dele. Não foi maldição de Noé, foi maldição constatada por Noé. A maldição estava no ato do menino. Né? Então a gente precisa compreender essas dinâmicas, que a sodomia, no sentido bíblico do termo, é exatamente essa coisa bobinha, mas é carregada de banalização, de pilantragem, inclusive aqui na igreja de Corinto, que é quando as pessoas conseguiam ver alguém com fome e não se compadecia, porque sodomia é precisamente isso, é você não se compadecer do próximo que está com fome, desamparado, difamado, que está, mesmo que com cara de alegria, precisando da sua ajuda. O que é uma pessoa drogada? Não é uma pessoa que está alegre, mas ela está precisando de ajuda? Pois uma pessoa com fome também, ela pode estar embriagada com alguma outra coisa, mas ela está precisando de ajuda. Aí alguém consegue participar de um culto santo e consegue não se compadecer. Né? Isso é sodomia. E aí, se a igreja de Corinto levou isso para esse lado sodomista, a igreja ou a tradição cristã levou isso para o lado do juízo gratuito, né? Porque a gente pega esse trecho aqui, ó, que está entre os versículos 27 e versículos 32. Então, enquanto o pessoal levou isso para o lado sodomita, a nossa tradição cristã levou isso para o lado perverso, que é o punitivismo, né? O que é que a ceia virou? Eu sou uma criança, fui uma criança assembleiana, e lá o culto, o tal culto de Santa Ceia, que era de manhã, que nem era ceia, era aquele culto do juízo, né? O que é o culto do juízo? Irmão, como é que está a sua vida? Tinha, assim, o culto era na ceia de manhã, aí tinha um encontro na quinta-feira anterior. O culto era no domingo de manhã, né? Então tinha um encontro na quinta-feira anterior. Que era o quê? Era para todo mundo consertar os pecados. Aí o que eram os pecados que te impediam de cear? Masturbação, o desejo sexual que você nem realizou. Se você gritou com alguém, na minha época tinha uma coisa assim, se a irmã dormiu de pijama, a irmã não podia dormir de pijama, era santidade, Jesus ia voltar e você tinha que estar com os vestes preparadas. Ou seja, você pega uma repreensão de Paulo a uma igreja sodomita e transforma isso numa igreja, numa outra perversidade, que é, eu lembro de um irmão lá, você lembra desse irmão, né, Sérgio? O irmão falou assim, o irmão que chegou assim, né, para as autoridades da igreja, irmão, eu não vou poder cear hoje, por quê? Eu adulterei com a minha esposa. Como assim adulterou com a minha esposa? Não, a gente fez um sexo ontem, foi muito bom, isso é pecado, né? Foi coisa da carne. A pessoa se sentia culpada pelo bom sexo que fazia com a esposa. Né? Quando a nossa sociedade está tão pervertida, que eu vou até dizer uma coisa feia aqui para os casais. A gente anda tão correndo, a gente anda tão sem tempo, a gente anda tão cheio de tarefa, que deveria fazer parte do jejum dos casais se pegarem. Eu estou em jejum, mas foi nessa noite que eu e meu marido nos pegamos, faz parte do jejum, porque sexo virou uma coisa rara nessa vida corrida que as pessoas levam. Rara no sentido assim, tá tudo aí, é rotina, tá todo mundo cansado, o cara é empreendedor, ele é empreendedor e lá embaixo não funciona mais. Aí no dia que ele faz jejum, os dois se pegam, então entra no jejum. Como diz o Paulo, para que vocês não fiquem tomados, né, pela incontinência. É tanta ausência sexual que o cara já não pega mais a mulher porque está encantado com o e-mail da colega de trabalho. E por aí vai. Então deveria fazer parte do jejum dos casais a prática do sexo. Né? No sentido de que você está lutando contra uma realidade macabra que se impôs sobre nós no mundo capitalista. Que é você perder a sua felicidade pessoal, perder o curtir a sua esposa, a pessoa passou a se sentir culpada, e a gente trouxe isso. Duvido que alguém que pense um pouco diferente disso, quando ele fala assim, aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente, torna-se réu do corpo de Cristo. E a gente esquece do que ele vinha falando antes para ele chegar a essa conclusão.
Ele não está falando das suas questões pessoais, da sua boca porca, dos seus maus pensamentos. Ele está falando do corpo de... O que é o corpo de Cristo? O que é o corpo de Cristo? É a eclésia, é a reunião. Ele está falando disso. O que ele vinha falando antes? Ele está falando do pessoal que chegava, não esperava ninguém, do outro que tomava muito, do outro que ficava com fome. Ele está falando dessa questão. Olha, não transforme uma coisa tão cerimoniosa que Jesus fez com seus apóstolos numa questão individual. Ah, se você não trouxe pão é porque vai trabalhar. Você não é empreendedor, que é assim que se fala hoje no Brasil, né? Eu vou ficar trazendo pão para pobre, rapaz, esses filhos pobres que fazem filho com Bolsa Família. Aí Deus está dizendo, quem faz isso não tem consciência do corpo. Porque graças a Deus eu sou um empreendedor, mas eu não posso usar o meu empreendedorismo para ficar revoltado com quem não é empreendedor. Né? Eu preciso transformar o meu empreendedorismo em culto a Deus. Quando se fala do corpo e do sangue, não está falando dessas coisinhas assembleianas. Estou falando assembleiano que é a igreja onde eu congreguei. Mas a maioria das igrejas é um inferno, esse negócio de culto de reconciliação. Não. É inclusive transformar a ceia naquela passagem que Jesus falou, né? Ah, se você for oferecer uma oferta no altar e tiver problema com o seu irmão, ele está falando daquele culto que era feito à maneira judaica, que era levar um carneirinho para ser sacrificado, né? Era Mateus dando a linguagem ao evangelho para os judeus ouvirem. Ninguém leva oferta para o culto no sentido de matar bicho, né? O que ele está dizendo é, quando a gente se reúne, a gente tem que considerar uns aos outros. Porque quando você come de qualquer jeito e bebe de qualquer jeito, aí você se torna réu. Por quê? O que adianta eu cumprir o rito e não cumprir a existência cristã, que é do amor ao próximo, da solidariedade, de suprir as necessidades uns dos outros, de orar uns pelos outros, né? De levar as cargas uns dos outros. É disso que ele está falando, não é de, ai irmão, essa semana eu fiz 5 contra 1, misericórdia. Até porque a gente agora não está pecando porque a gente está em comunhão. Mas nós somos pecados. Né? Às vezes o nosso louvor aqui foi baseado num pecado que a gente nem tem consciência dele. Né? Vai saber, às vezes, até essa mensagem que eu pensei nela agora pode ter sido por um motivo pecador meu. Né? Quantas boas obras que a gente vê que elas são fruto de rebelião individual de alguém. A gente vê isso, por exemplo, no Antigo Testamento, quando o profeta Samuel vai entregar umas profecias para o rei Saul. Ele gostava tanto do rei Saul que ele entregava a profecia com ódio, porque ele não queria entregar aquilo para o rei Saul. Ele entregava com muito ódio. Aí, o que eu estou dizendo aqui? Nós somos pecados, às vezes, até quando a gente está fazendo as coisas mais santas. Você está fazendo a partir de uma veia pecaminosa e Deus releva. Então essa questão do corpo, de se tornar réu do corpo, tem a ver com a nossa falta de consideração uns com os outros. Né? Igual, por exemplo, quem se sente chamado a estar aqui e não está, torna-se réu do corpo. Isso é um pecado maior do que um vício pessoal que a pessoa tem. Quem foi chamado a andar com Jesus e o traiu, se sentiu tão pecaminoso que até tirou a vida de tanta vergonha na cara que teve. Ainda melhor do que a maioria de nós. Ficou com vergonha e se matou. Né? Então, a ceia tem que ser rememorada nesse sentido também. Gente, o que é o corpo de Cristo? É o meu próximo com as suas diferenças. É eu abraçar a vocação que Deus me deu. É eu discernir que por mais que eu tenha problemas pessoais seríssimos, eu estou precisamente diante daquele que foi moído pelos meus pecados, que foi ridicularizado pelas minhas transgressões, que foi zombado até a morte de cruz, que verteu literalmente todo o seu sangue até sair só água do seu lado. Foi por isso que ele morreu e é por isso que eu tenho a liberdade de rememorar. Né? Não de ficar preso ao fetiche, mas de entender o seguinte, olha, eu estou rememorando uma coisa que eu valorizo. Claro, eu não tenho nada contra quem usa aliança, não. Eu não compro uma outra por falta de grana mesmo. Mas quem pode, compra. Então, você está numa geração onde se pratica o memorial da ceia, sei, para com o debate teológico, diria o Paulo. Vamos guardar as tradições. Né? Não dá para guardar o tradicionalismo, que é isso. Olha, todo dia, eu tomei ceia mês passado. Eu nunca fiquei 1 ano sem tomar ceia. Isso é tradicionalismo. Agora, se a gente se reúne, se a gente está aqui no nome do Cordeiro que verteu todo o seu sangue, por que eu vou ignorar essa maravilhosa tradição? Comece aí. Então, quando você entende isso,
E quando você faz isso entendendo o que a palavra de Jesus está falando, aí fica muito mais interessante. Por isso esse convite a vocês. Primeiro, não confunda o corpo de Cristo com suas questões pessoais. Segundo, não se esqueça que o corpo de Cristo tem a ver com a nossa comunhão uns com os outros. Né? Daí também essa questão dos desigrejados, só se os desigrejados se congregarem. Se reunirem, somos um grupo de desigrejados. Aí sim, aí já virou o corpo de Cristo. Agora, não, irmão, eu só uso a palavra pela internet, não tem comunhão com ninguém. Isso não é corpo de Cristo, isso não é discernir o corpo de Cristo. Isso é participar do memorial de maneira indigna e é tornar-se réu da morte de Cristo. Então, quando você tem discernimento, você também tem essa santa militância. Cara, por que eu milito? Porque eu sei o sacrifício que foi feito por mim, eu sei que quanto mais eu vivo isso, mais eu vou me tornando o corpo de Cristo, eu vou me tornando um só nele. Né? O convite é que a gente leve a sério o que é esse corpo de Cristo. Por mais que ele virou, dentro da própria tradição cristã, até objeto de piada, né? Porque ceia virou juízo final, ceia virou bacanal, ou ceia virou aquela coisa das tradições, né? Da transubstanciação. Ah não, quando você consagra o pão, ele se transforma em carne. Aí vem a consubstanciação. A carne e o sangue unidos na hóstia. Então, a plebe toma a hóstia e o padre usufrui do vinho, porque ele é o representante melhor do que você. Tudo farofa. Tudo isso é não discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é a gente ter a caridade, o caritas, o carisma, que é estamos aqui porque o Senhor foi morto por todos nós e a gente precisa se reunir com todas essas imperfeições. É isso que é o corpo de Cristo. E é com esse sentimento, não de peso de consciência de pecado, mas também não de falta de consideração por ninguém, mas com o sentimento de que, cara, nós estamos unidos nele, por mais que a gente seja tão diferentes. Essa é a verdadeira comunhão. Aí, fazendo assim, a gente pode fazer este memorial. E é para isso que eu quero convidar vocês agora. O pai adora se congratular com a infantilidade de um filho. Desde o primeiro movimento pentecostal deles, que eu sei que Deus gosta daquilo. Eles fazem com toda sinceridade e Deus entra naquilo. Então, eu acho até injusto a forma que eu tenho de ser um incrédulo, não sei o quê. Não, eu creio em tudo agora. Eu que não tenho o dom de balangudango, né? Eu não tenho. Mas eu respeito todo mundo que tem.